Olá, colegas, vamos então para a segunda parte do nosso vídeo aqui sobre a LGPD. Bom, então agora nós vamos ver, como prometido na sessão anterior, algumas ferramentas que a gente pode implementar para garantir a adequação da organização à LGPD. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar o fluxo dos dados. Então aqueles dados que a gente tem nos processos que a gente utiliza, os dados pessoais, nós vamos identificar e realizar um mapa do macrofluxograma dos dados dentro da organização. Então, para cada tipo de processo que lida com dados pessoais, nós vamos montar esse mapa que eu vou apresentar para vocês agora. Então, uma das ferramentas que a gente pode utilizar, que é bem conhecida, é a matriz POC. A matriz POC é uma ferramenta do Six Sigma, onde a gente busca melhorar o entendimento dos processos e definir as partes principais desses processos. Então, como vocês podem enxergar na tela aqui, a gente tem um desenho da matriz POC, onde ela é composta por 5 colunas, onde nós temos a primeira coluna aqui, é o S, que é os suppliers, que são nossos fornecedores, o I, que são os inputs, que são as nossas entradas, o P é o process, que é o processo, a gente então vai definir e apresentar aqui de forma resumida as principais atividades desse processo, o O são os outputs, que são as nossas saídas, e o C são os customers, que são os nossos clientes. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma visão geral do nosso processo para a gente poder identificar o que a gente tem de processo, as principais atividades, o que entra, o que sai, quem nos fornece essas informações e quem se utiliza dessas informações. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, um processo de recrutamento e seleção de recursos humanos, por exemplo. Então, aqui na matriz POC, você pode observar ali no processo, então, nós temos as principais atividades. Então, inicia o processo, realiza o recrutamento, recebe uma lista dos candidatos, depois realiza a seleção, admite os selecionados e cadastra no sistema de recursos humanos e finalizou o processo. Quais são as entradas que nós temos para poder fazer esse processo? Então nós temos que ter aí um banco de currículos, indicações externas, formulário no site que a gente pode ter, onde alguém vai preencher e vai cadastrar o interesse nessa vaga. Indicações internas também, muitas vezes nós temos aí colaboradores que podem indicar alguém conhecido para trabalhar, quando surge uma vaga. E quais são as nossas saídas? Então, a base de dados de candidatos, que vai ser formada com essa entrada que a gente teve, o resultado das seleções e os contratos de trabalho assinados. Quem nos fornece as entradas que a gente vai utilizar para esse processo? Então, nós temos aí, podemos ter um cadastro interno já, um banco interno de currículos que a gente tenha. Pode ser headhunters, caso a gente contrate aí uma empresa de headhunter. Pode ser uma consultoria de RH que pode nos apoiar com relação a isso. A área de TI também vai nos fornecer um formulário do site aí, caso a gente faça internamente ou a gente contrata alguém que faça o formulário. E os próprios colaboradores que vão nos dar essas indicações internas. E quem vai se utilizar dessas informações que eu coletei durante esse processo? Então a área de RH vai ser utilizada dessas informações, os headhunters, que nós vamos dar o retorno de quem foi contratado para poder até pagar pelos serviços, e as consultorias da mesma forma. Então aqui nesse macro análise desse nosso processo, através dessa matriz POC, a gente pode ter uma ideia do processo, das entradas, das saídas, dos fornecedores e dos clientes, para a gente poder organizar o nosso pensamento, para ver onde é que a gente tem informações que devam ser tratadas e que a gente deva ter um cuidado maior para evitar riscos. Depois, então, a gente vai coletar as informações. Então, para que a gente possa entender melhor e aprofundar as informações, sugere-se que a gente faça workshops de coleta de informações para que a gente possa se preparar para as próximas etapas. Então, por exemplo, nós temos aqui um componente que é o contexto geral dos dados. Então, a gente vai analisar qual é o volume de dados que nós temos, qual é a categoria desses dados, as particularidades por setor da empresa, então as questões regulatórias, legislações que a gente tem que seguir para utilizar esses dados, os aspectos jurídicos relevantes, bases legais para cada finalidade, propósitos, papéis e responsabilidades. Então, a própria legislação da LGPD, ela nos traz aí quais são as bases legais que nós temos para cada finalidade de uso desses dados. Então nós temos que encaixar, são 10 bases legais que nós temos que encaixar essas nossas informações numa base legal para dizer por que eu vou utilizar determinada base legal. A segurança da informação, então, monitoramento contra invasões, vazamentos, como vai ser gerido o controle de acesso e as integrações entre sistemas.
e também verificar para cada um desses processos os locais de armazenamento, onde essas informações desse processo mapeado estão armazenadas. Se é num banco de dados, se é na nuvem, se é num servidor de arquivos, né? Onde é que eles estão para a gente poder identificar e verificar qual é a segurança que eles têm posteriormente. Depois a gente vai fazer, o próximo passo é o inventário dos dados. Então nessa etapa nós vamos confirmar de forma mais aprofundada tudo que foi identificado no diagnóstico que a gente fez anteriormente, trazendo novas informações e conclusões. Então o inventário ele deve percorrer todo o fluxo de dados, conforme essa imagem que eu estou apresentando para vocês aqui. Então ela começa com a coleta de dados, depois a gente vai verificar o armazenamento desses dados, como eles são tratados, como eles são processados, selecionados e analisados, como é feita a comunicação e relacionamento com o titular, então o dono desse dado, como é que eu comunico para ele que eu estou utilizando o dado dele, o que eu faço com esses dados e qual é a segurança que eu tenho deles. Como que eu vou analisar o compartilhamento com parceiros ou fornecedores, que a gente já falou, né, que a gente tem que ter todo esse cuidado, porque nós que temos a responsabilidade por esses dados, não importa se a gente passar para alguém, a responsabilidade continua sendo nossa. E por último, a finalização de tratamento, né, ou a exclusão desse dado, caso a gente não vá utilizar mais. O próximo passo, então, é a gente fazer o mapa de sistemas. Né? Então esse mapa de sistemas ele permite visualizar as origens de dados, os sistemas internos e as integrações com transferências externas de dados. Então para isso nós vamos ter 3 colunas separadas. Primeiro a origem, toda a origem, ou seja, todas as formas com que eu coleto dados pessoais. Né? Pode ser através do site, eu posso ter um app, por exemplo, que eu desenvolvi aí para facilitar, né, a troca de informações com os usuários. Eu posso ter uma loja física lá onde eu preencho na hora o cadastro de alguém. Posso ter parceiros de negócio, birô de dados, mídias sociais. A própria questão dos cookies, vocês devem ter observado muito agora, de um tempo para cá, que tem muito site que a gente acessa que eles fazem questão de mostrar lá do rodapé do site dizendo que tem uma política de utilização de cookies e que a gente deve concordar com essa política se quiser continuar navegando naquele site. Né? Então isso aí porque o cookie ele também busca informações, né, dos nossos usuários, são dados pessoais, do que ele navega, onde é que ele vai pelo site, o que ele faz naquele site, tudo isso são informações pessoais dele que se utiliza, é utilizado pela empresa e que a gente deve comunicar que a gente está utilizando essas informações. Depois a gente faz então uma análise do tratamento interno dos dados pelo controlador. Então se a gente tem aí os sistemas que a gente utiliza para tratar esses dados, né? Então eu coleto ali através da origem, mas eu trato através de sistemas. Então eu tenho aqui um CRM, né, que é um sistema de relacionamento com o cliente, né, faz a gestão toda do relacionamento com o cliente. Eu posso ter campanhas de marketing, eu posso ter gerenciador de arquivos, sistemas de RH, um ERP, que é um software transacional, né, mais operacional, um BI, que é o Business Intelligence, que é um software aí que a gente utiliza, né, para fazer cruzamento de informações e tal. Então tem que ter uma análise, né, de todos os sistemas que tratam esses dados para que eu possa identificar de que forma eles estão tratando e quais são as informações que eu tenho ali. Aqui nós temos que ter muito cuidado, principalmente porque determinados dados que eu coleto com um determinado fim. E muitas vezes, até mesmo sem saber o que a gente está fazendo, né, sem dolo nenhum, a gente acaba utilizando aquele dado para outro fim. Então, por exemplo, eu tenho lá um dado que está no meu ERP, que é para eu fazer a cobrança dos meus clientes. Né? E aí eu tenho lá um banco de dados geral dos clientes, com todas as informações deles, que é a utilização dele que eu passei para o cliente, era que eu ia utilizar para faturar os serviços que eram prestados a ele. Aí um certo dia a área de marketing vai lá, pega aquele banco de dados e começa a mandar mala direta para todos esses clientes. Aí a gente já feriu o LGPD porque a gente está utilizando para um fim que não foi o fim que a gente especificou para o cliente e que o cliente consentiu em ser utilizado. Então por isso a gente tem que ter todo esse cuidado e verificar cada dado daquela origem que a gente fez ali, nos sistemas que tratam esses dados, se a gente pode utilizar aquele dado, se tem toda aquela base legal para utilizar esses dados desses outros sistemas. E depois a gente vê como é que é feito o compartilhamento desses dados, caso seja feito. Então, com bases externas, com disparadores de e-mail, com desenvolvedores, a parte de marketing que eu comentei agora, com call center, por exemplo, a parte de mídias sociais, a parte de nuvem, caso eu contrate um serviço de nuvem e compartilhe esses dados para esse serviço, eu tenho que analisar e saber todo esse fluxo desses dados para que eu possa
garantir a segurança deles em qualquer uma das situações. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de um processo mapeado, né, para a gente poder identificar como que esse processo é mapeado. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma identificação de um paciente, tá? Um processo aí da área da saúde, onde a gente tem aqui um BPMN dele, né, um fluxograma detalhado dele aqui, onde nós temos aqui 2 lanes, né, que são essas raias que nós temos. Cada raia é alguém que é responsável por fazer determinadas tarefas. Então ele inicia lá com o demandante, que recepciona o paciente, cadastra no sistema, encaminha para a identificação, e a área de identificação recebe o paciente, verifica se ele já tem a pulseirinha ou não. Se ele não tem, ele gera a pulseira, coloca no paciente, encaminha e finaliza. Se ele já tem a pulseira, ele vê de onde que veio essa pulseira, se já é de dentro do hospital ou ele veio transferido do ambulância ou de outro hospital. Né? Se for interno, ele só verifica que aqueles dados estão corretos, encaminha e finaliza. Se for externo, ele realiza a troca da pulseira por uma interna e finaliza. Aqui eu dei um exemplo, só montei, né? Pode ser que outros hospitais usem processos diferentes, mas é só para vocês terem uma ideia do que é o mapeamento desse processo. Então, o passo a passo do que a gente deve fazer. Depois a gente identificar para cada um dos processos o mapeamento deles, todas as tarefas que existem, nós vamos passar a identificar os riscos que nós temos nas tarefas. Então, algumas dessas tarefas possuem riscos e outras não. Então, nós vamos marcar nesse BPMN quais são essas tarefas que apresentam riscos. O risco, na verdade, né, a própria definição de risco, segundo a ISO 31000, ele é o efeito da incerteza nos objetivos. Então, para esse processo como um todo, eu tenho um objetivo final desse processo, e para cada uma dessas tarefas eu também tenho objetivos específicos. Então, eu vou analisar o que pode impactar nesses meus objetivos que ele fuja da normalidade ou daquilo que a gente tinha previsto. E com isso, eu vou ter uma avaliação de riscos. Então eu vou listar todos os riscos que eu identifiquei naquelas tarefas e vou medir a probabilidade de ocorrência desse risco e o impacto caso ele venha a se materializar. Tá? Essa probabilidade que nós temos aqui é o quanto é possível desse risco acontecer. Normalmente a probabilidade, nós vamos aqui dar uma nota de 1 a 5 para colocar depois ele numa matriz, né? E a gente vai identificar na probabilidade principalmente alguns fatores. Se esse processo, né, e essa tarefa que a gente está analisando, ela possui controles implementados para evitar que os riscos aconteçam, né? Qual é a exposição dessa tarefa, se ela acontece repetidamente várias vezes ou ela é mais pontual, né? Se a própria materialidade, se esse problema, se determinados problemas já aconteceram ou se repetiram e o quanto se repetiram, porque quanto mais aqueles eventos negativos se repetem, maior a probabilidade do risco acontecer, né? Então, eu faço uma análise disso e dou uma pontuação de 1 a 5 para a probabilidade do risco acontecer. Já o impacto é aquilo que vai me trazer de problemas caso ele venha a se materializar. Aqui o ideal é que a gente utilize perspectivas de riscos. É muito comum a gente ver um erro do pessoal simplesmente monetizar esse risco e somente botar o que vai custar para a organização em termos financeiros caso esse risco se materialize. Mas o importante é a gente definir outros critérios, né, que analisem perspectivas de risco. Por exemplo, risco estratégico da continuidade de negócio da organização, né, risco financeiro, que a gente já falou agora, o risco de imagem, quanto isso vai impactar na imagem da organização caso ele venha se materializar, né, o próprio risco legal, se eu vou ter perturbações legais aí, algum processo, né, riscos operacionais, se eu vou impactar vários processos aí, descontinuar um determinado processo. Então eu dou uma nota também de 1 a 5 para esse impacto. Né? Então ali, por exemplo, erro no cadastro, eu botei que uma probabilidade é menor, né, a probabilidade 2, mas o impacto é um pouco maior, é 4 aqui, porque na verdade se eu errar um cadastro eu posso até fazer um determinado procedimento, por exemplo, errado, né? Nós tivemos um caso, todo mundo deve ter acompanhado, que saiu na grande mídia aí, de um caso no Hospital de Clínicas lá, que uma paciente foi para operar um olho, né? E aí o cadastro foi feito errado e ela acabou operando o outro olho que é o que estava bom. No final ela ficou com 2 olhos com problemas, né? Porque um estava bom e o outro precisava ser operado, eles operaram o que estava bom, ficaram os 2 ruins. Então a gente aqui tem que ter esse cuidado, esse erro do cadastro. Então aqui a gente cruza a probabilidade com o impacto e a gente tem ali o cálculo da nossa avaliação.
né? Um vezes o outro, ele vai nos dar todo esse cálculo. Então a gente tem aqui 6 riscos que eu coloquei aqui só para fazer um levantamento e apresentar para vocês, onde a gente tem aqui cada um com uma pontuação diferenciada. Bom, depois, então, a gente cruza essas informações, a gente coloca, então, nessa matriz que vocês estão vendo aí, onde a gente tem o eixo X aí, que é do impacto, e o eixo Y, que é da probabilidade, e aqueles cálculos que a gente fez ali, a gente vai plotando aquelas informações dos riscos dentro dessa matriz. E aqui nós temos, então, como é que ficou a priorização desses riscos. Então, o pior risco ali, né, os dois piores são os dois primeiros ali, o uso indevido do dado e invasão no banco de dados. Depois, os dados desnecessários, nós temos também ali um risco grande, vazamento de dados, erro no cadastro e descarte indevido. Então, aqui a gente consegue priorizar e ver quais são aqueles riscos mais severos e quais são aqueles menos severos. Porque, a partir dessa priorização dos riscos, que nós vamos definir, né, qual é o tratamento que vai ser dado para esses riscos. Então, aqui a gente tem um exemplo do tratamento, né, onde a gente tem aqui, se eles estiverem naquele quadrante vermelho, eles necessitam de ações imediatas, ou seja, eles não são toleráveis, então nós temos que agir imediatamente para evitar que esses riscos aconteçam. Depois o laranja são ações de médio e curto prazo, eu tenho que ter controles, mas eu vou primeiro implementar os controles para os riscos que estão vermelhos e depois os controles para os riscos que estão laranja. Depois nós temos ali o amarelo, monitoramento e gestão, então a gente vai só verificar, né, o que esses riscos estão trazendo e de que forma eles estão sendo acompanhados para evitar que eles se tornem mais severos. E os verdes são aqueles riscos considerados toleráveis, né? São aqueles riscos onde o controle às vezes é mais caro que o impacto do risco. Então a gente tolera, a gente aceita esses riscos. Né? Então dessa forma a gente fez então o mapeamento dos nossos processos e a identificação dos riscos para verificar quais são os riscos que nós temos e a avaliação desses riscos para a gente poder priorizar o tratamento. O tratamento, então, é a parte dos controles internos que nós vamos implementar para evitar que os riscos aconteçam. Então, nós vamos ficar por aqui na parte de riscos e numa próxima sessão nós vamos falar, então, no tratamento desses riscos, como é que são os controles internos que a gente deve implementar, como que vai ser o processo depois da gente implementar o projeto e as penalidades que vão ser impostas nos casos da gente ferir a LGPD. Então, até mais, pessoal, e um grande abraço a todos.